Nessa noite glamourosa aqui no Rio de Janeiro, onde o Hotel Dom Pedro realiza a Semana Gastronômica, nós temos agora a presença do diretor-geral aqui no Brasil, da TAP, que vai nos falar como está sendo essa retomada, não é? E o que vocês prospectam para 2023. Olha, está sendo uma retomada extremamente forte. Nós temos hoje já saídas de todo o país, como nós tínhamos antes da pandemia. Nós saímos de 11 cidades capitais de todo o Brasil, com 76 voos por semana, são 10 voos por dia. Se a gente pensar em 10 voos por dia, são 20 aeronaves que se cruzam em cima do Atlântico, levando passageiros do Brasil para Portugal, de Portugal para o Brasil. E quando a gente fala de Portugal, no extremo oeste da Europa, ele é a porta de entrada da Europa. Então hoje a TAP é a principal companhia aérea internacional em operação no Brasil. E as nossas perspectivas, aquilo que a gente vê é a continuação de uma retomada forte do lazer e do corporativo ao longo do resto de 2022 e em 2023 também, para todo o benefício de nós viajantes, nós que vamos visitar as nossas famílias, nós vamos fazer negócios, é a gente ter esse canal de comunicação à disposição, esse canal de desenvolvimento que liga o Brasil a toda a Europa. Esse aumento de número de voos poderá termos uma boa notícia, principalmente para aquelas pessoas que não viajaram esse ano, por as tarifas serem um pouco mais elevadas. Em 2023, elas poderão voltar a reduzir os seus preços? Com certeza, isso é uma coisa que também nos preocupa muito. Nós temos as tarifas aéreas que elas são equacionadas numa base de oferta e procura. Nós estamos na época alta. Junho, julho, agosto, além de uma retomada forte, é uma época alta. E uma tarifa de uma época alta para Portugal sempre rondou os 1.100, 1.200 dólares. Ela continua nessa faixa. Só que quando a gente compara 2018 e 2019, o real desvalorizou bastante. Então, para nós, a tarifa deixou de custar 6 mil reais, passou a custar 8 mil. Mas nós já vemos lá na frente, a partir de fevereiro, março, abril de 2023, as tarifas voltando a um preço normal, 700, 600 dólares, que é aquilo que nós temos normalmente como preço de uma passagem para toda a Europa. Agora, o dólar, claro, e o real, isso aí a gente não comanda, isso aí sempre vai haver essa diferença e essa oscilação. A TAP sempre se preocupando também com o bem-estar do seu passageiro e renovando a sua frota. Com certeza. Todas as aeronaves que nós temos operando hoje no Brasil, que são 76 voos por semana, são aeronaves modernas, novas. Nós temos uma das frotas mais jovens da Europa. Nós, na maioria das rotas do Brasil, operamos um 330 Neo, que é um modelo novo. Nós somos a primeira companhia aérea a operar esse modelo de aeronave. E no Nordeste são rotas mais curtas, menos duração de voo, o 321 Long Range. São aeronaves assim de última geração que traduzem maior conforto para o passageiro e muita economia de combustível também, que acaba por reverter para tarifas mais baratas. O brasileiro visita Portugal, mas cada vez mais, principalmente depois desse momento triste que o mundo viveu, que foi a pandemia, as pessoas estão sedentas de viajar ainda mais por toda a Europa. E a TAP faz essa ligação. A TAP faz essa ligação. Nosso principal destino é Portugal. E Portugal hoje é o primeiro destino dos brasileiros. Primeiro, inequívoco. Pelo que nós estamos vendo aqui, pela gastronomia, pelo bem receber, pela língua, pelos laços de afinidade e cultural, histórico. Mas nós conectamos, depois de Portugal, a mais de 50 destinos em toda a Europa. Realmente Portugal é a porta de entrada da Europa e nós somos a companhia que leva. Continuação de sucesso. Muito obrigado para todos nós. Porque afinal, assim é Portugal no Rio de Janeiro. Sempre agradecendo a Rede Globo e a SIC, o qual o Ricardo presta os brilhantes serviços de ator para ele, mas é sempre muito solícito com o nosso programa, e é quase sócio desse programa. Muito bom te ver, não é? Estive em Portugal, acompanhando o seu trabalho também um pouco lá, um pouco aqui.
E mais uma vez você como embaixador da TAP, abrilhantando essa noite gastronômica de Portugal aqui no Rio de Janeiro. O que você falaria para o nosso público, o que representou essa noite aqui da gastronomia e como está Portugal sob o seu olhar? Então, como eu falei inclusive no palco, essa semana gastronômica a gente está, na verdade, dando continuidade a um evento que já tinha se iniciado em 2019 em Brasília. Ele está no Rio, é a junção dos hotéis Windsor com os hotéis Dom Pedro e, na verdade, para trazer os sabores da gastronomia portuguesa, nesse caso, ao Rio de Janeiro. Um evento que vai ter a duração de 2 dias, um evento que, pelo que eu soube agora mesmo durante o jantar, já está bem lotado, quase esgotado, sinônimo também desse apetite que eu sempre também, ao longo dos anos que eu já moro aqui no Brasil, sinto sempre que o brasileiro tem pela culinária, pela gastronomia portuguesa. Assim como acontece ao contrário, né? O português também fica muito curioso e sempre adora experimentar a gastronomia brasileira, que inclusive é muito vasta, muito variada, tendo em conta a dimensão também do país. Então é um evento muito bacana. Hoje a gente deu aqui demos o início desse evento maravilhoso, trazer esses chefes portugueses vindo cozinhar aqui, mas também os chefes brasileiros que estiveram em Portugal. Essa mistura cultural através da gastronomia é muito importante. A gente se ajudando na cozinha, fazendo essa culinária a 4 mãos, que na verdade 4 mãos é um sentido figurativo, né? Porque são muitas outras mãos trabalhando nesses jantares e trazendo um pouco da tradição que a gente tem entre os dois países, celebrando essa união de países irmãos que estão ligados em tantas coisas e, obviamente, também na gastronomia. Depois, sentindo Portugal à distância, né, porque eu estou aqui trabalhando, mas pelo que eu tenho escutado, pelo que eu leio, pelo aquilo que me chega também, está num momento muito interessante, não é, do turismo, vivendo esse momento muito interessante do turismo, com muitas pessoas de vários países indo conhecer Portugal, desbravando, conhecendo alguns pela primeira vez, outros repetindo a experiência, mas acima de tudo com um país com muito fluxo turístico. Isso fez também com que as empresas, quem trabalha em turismo, tenham sem dúvida feito um esforço grande para atrair não só esses visitantes, mas também dar a conhecer todo esse Portugal múltiplo, através da culinária, das estadias, das paisagens, dos lugares. Isso tem sido uma coisa incrível, não é, para Portugal, e há que dar também os parabéns, não é? E hoje estávamos aqui, tinha aqui o Turismo de Lisboa, o Turismo de Portugal, para essas entidades têm feito um esforço grande para receber da melhor maneira quem visita Portugal. Então isso é muito bacana. E é isso, quem não visitou ainda, estou convidando também quem não visitou o Brasil e não visitou aqui a cidade do Rio de Janeiro, também estou fazendo esse convite. Porque a gente fala que esse programa não é só para quem está aqui, não é? Esse programa é para todas as pessoas e hoje a gente tem um deslocamento de pessoas muito grande. Então qualquer nacionalidade que não tenha ido nem a Lisboa, a qualquer outra cidade, Porto, Coimbra, Aveiro, qualquer outra cidade, Algarve, ou a região de Portugal, ou até mesmo algum estado do Brasil, alguma cidade do Brasil, estão convidados. São 2 países com lugares incríveis, com muitas experiências para serem descobertas e muitas tradições para serem reveladas. Então conheçam esses 2 lugares e essas múltiplas regiões incríveis. Está feito o convite. Ricardo, não tem tido tempo de jogar golfe? Muito pouco, muito pouco. Eu tenho passado mais o tempo no estúdio. Então, quando eu estou gravando, principalmente quando eu estou gravando novela, quando eu estou gravando cinema ou fazendo um filme, um seriado, é diferente, mas quando estou gravando novela, é um trabalho diário, onde a gente estuda, dorme, se exercita, come bem e o tempo disponível, óbvio, não só para preparar o texto do dia seguinte, mas fundamental estar com a família e fazer as coisas. Então, é um trabalho muito, muito metódico, muito organizado, jogando golfe menos, mas logo, logo vou retomar. Por isso, o sucesso de Ricardo Pereira, amigo que representa o turismo de Lisboa. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Continua assim? Além de jornalista, é poeta também. Continua assim, continua e continua a ser um porto de abrigo muito especial para os brasileiros.
e são um mercado muito importante para Lisboa. Aliás, posso dizer que em 2019 o Brasil foi o mercado número 1 para Lisboa, e quando eu digo Lisboa é toda a região de Lisboa, e continua neste momento, depois da queda durante a pandemia, continua a recuperar e vai voltar de certeza no futuro próximo a ocupar o lugar de topo nas dormidas turísticas em Lisboa. Lisboa tem essa característica de ser uma cidade aberta, acolhedora e muito multicultural, ao mesmo tempo com bons níveis de segurança, o que dá muita confiança ao turista brasileiro. Eu lembro de uma história de um grupo de brasileiros que foi a primeira vez à Europa e contaram que tinham uma felicidade enorme, que depois de estarem 8 horas num avião, atravessar o oceano pela primeira vez, o grande conforto que tiveram, o grande descanso que tiveram, quando aterraram, continuaram a falar a sua língua materna. Porque não imaginavam isso, eles estavam à espera, obviamente, de aterrar e terem que falar ou inglês, ou francês, ou italiano, ou outro idioma. E então Lisboa tem esta característica para os brasileiros. Serve muito de porta de entrada para a Europa. E aí o turista brasileiro fica uns dias em Lisboa, conhece a zona toda de Lisboa e depois segue o seu programa, muitas vezes, para o resto da Europa. Encontro marcado então para outubro e novembro, a próxima temporada de filmagens, e nós vamos visitar novamente a vossa cidade, a capital portuguesa. São muito bem-vindos. O que necessitarem de ajuda, contactem-nos. Nós, dentro das nossas possibilidades, vamos dar esse apoio que for necessário. Assim é Portugal, aqui no Rio de Janeiro.